Ah, mas eu queria então que tudo isso acabasse, que toda a pandemia acabasse. Isso não está no meu alcance? E eu escolhi hoje, meus queridos, um tema que a gente já tratou e a gente vai repetir alguns temas aqui sem problema nenhum, né? Nós vamos trabalhar sempre, a cada dia a gente vai trazendo mais pontos que estão muito vinculados com o nosso cotidiano, né? Então, eu escolhi hoje, para a gente fazer essa reflexão, o capítulo 25, que é o Buscai e Achareis, ok? Então, esse capítulo, ele tem uma sinergia muito grande com o momento que nós estamos vivendo, né? Então, a gente vai muito refletir sobre esse tema e eu volto a repetir, seria muito legal se a gente pudesse incrementar, imaginando que nós estamos naquele salão da casa de Jesus, com aquela roda, e a gente vai falando e interagindo, tá bom? Muito bem, então, o primeiro item desse capítulo é o ajuda-te e o céu te ajudará, né? E é legal que ele fala assim, pedi, Jesus, né? Pedi, se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha, e se abrirá a aquele que bater a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando ele lhe pede pão? Ou, em se lhe pedindo um peixe, dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Isso está em Mateus, capítulo 7, e versículos de 7 a 11. Então, vamos lá, vamos começar a refletir sobre isso, né? Pedir e se vos dará. O que é que nós estamos pedindo? O que é que nós estamos buscando? Porque às vezes a gente, obviamente, a gente está encarnado, né? E a gente pensa com esse olhar físico. A gente pensa com esse momento reencarnatório. Mas o que é que eu venho pedindo? Desde a minha percepção espiritual. O que é que eu pedi para a minha reencarnação? O que é que eu pedi a todos aqueles que me apoiam na minha caminhada evolutiva espiritual? O que é que eu venho pedindo aqui na minha atual encarnação? Porque lembra, Jesus é que está afirmando isso, ele não está dizendo qualquer palavra ao Léo. Ele está dizendo que se você pedir, será dado. Então, o que é que nós estamos pedindo? Então, toda a ação que nós estamos pensando aqui nesse capítulo, refletindo nesse capítulo, você vê que tem uma ação, pedir, e tem uma resposta, obter. Buscar, e tem uma outra resposta, achar. Bater, e eu vou abrir. Então, esse é um processo que indica o quê? Que indica uma ação, É uma ação do espírito. Então, se a gente for pensar tudo que a gente já agiu no ponto de vista evolutivo como espírito, em todos os momentos reencarnatórios, em todos os momentos aonde voltamos para casa, para nossa casa espiritual, nos momentos aonde a gente faz os nossos encontros conscienciais, os nossos encontros conosco mesmo, esses momentos é que a gente vai pedindo coisas, pedindo algo que seja
racional, que seja contido dentro da lei de amor, né? Então, muitas vezes, nós estamos muito voltados a um recorte muito pequeno existencial, a uma perspectiva muito material, onde a gente pede coisas que nem sabemos se aquilo seria positivo ou não para cada um de nós, se aquilo teria um efeito positivo na nossa construção. Então, essa perspectiva que Jesus dá para a gente, de que se você buscar, e aí entra aquele negócio, né? O que é que eu estou buscando? Se eu estou buscando uma vida mais espiritualizada, se eu estou buscando uma compreensão maior sobre mim mesmo, se eu estou buscando trazer todos os enfrentamentos difíceis da minha existência como uma oportunidade, se eu estou buscando isso, aproveitar todas as dificuldades como oportunidades, tudo isso eu encontrarei refrigério, eu encontrarei alento, eu encontrarei respostas positivas da espiritualidade, de Jesus, do Pai. Então são construções que a gente vai elaborando, né? Que a gente vai tendo a chance de buscar isso junto ao nosso Criador, junto ao nosso Mestre, aquele que governa este planeta, aquele que amparou cada um de nós quando chegamos nele, aquele que nos recebeu, né, segundo a percepção de Emmanuel, a história que Emmanuel nos conta, né, que recebeu cada um de nós quando viemos para esse planeta, né, quando chegamos aqui, lá há milênios, né, fomos amparados por esse Espírito perfeito chamado Jesus. Então, o que é que nós estamos buscando? Porque ali o título desse item é Ajuda-te e o céu te ajudará. É preciso nos ajudarmos. E aí entra aquela percepção sobre o ensinamento de Jesus. O que é que eu tenho buscado aprimorar esses sentimentos que habitam em mim? Eu preciso fazer a minha parte, ter a minha ação nesse processo todo, né? É ter este movimento. Lembra que Jesus falava: vinde a mim todos vós que sofreis e eu vos aliviarei. Jesus está propondo, está convidando cada um de nós a ir até Ele, a fazer um movimento, que nem Ele está colocando aqui no pedir e se vos dará. Vinde a mim, buscai, vivenciar tudo aquilo que eu exemplifiquei para você. É isso que Ele está convidando cada um de nós. E esse convite amoroso de Jesus nos traz uma outra questão que Emmanuel também nos ajuda a refletir sobre isso. Jesus não falou e não disse que vinde a mim todos vós que sofreis e eu cessarei a sua dor e eu curarei você e eu tirarei tudo que está pesado de você. Não, Jesus não falou isso. Ele falou: eu vos aliviarei, porque Jesus não interditou o nosso trabalho, não interditou o nosso desafio de transformar por nós mesmos este sentimento difícil que habita cada um de nós ainda. Não interditou o nosso esforço. Então, Ele aliviará. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos vivenciando, se tivermos
voltados a Jesus, no entendimento de sua obra, no entendimento do seu governo, no entendimento de tudo aquilo que ele nos concede, vamos vivenciar um alívio diante das nossas dificuldades. Mas não cessaremos as dificuldades, porque elas são instrumentos de transformação na nossa existência atual. Então é muito importante que nós todos tenhamos essa percepção de que nós precisamos arregaçar as mangas para poder ultrapassar, para poder vivenciar com todo esforço tudo isso que nós estamos vivenciando, para mudar o nosso olhar sobre a nossa própria existência. Então, essa passagem, ela indica então o trabalho, ela indica o esforço, ela indica que nós precisamos focar naquilo que verdadeiramente importa. Nós estamos precisando buscar mais olhar para nós como espíritos, olhar para nós como as nossas necessidades de transformar aquilo que permeia a nossa vida, nosso pensamento, mudar a perspectiva de um mundo tão voltado à matéria para um mundo que tem o equilíbrio entre a matéria e a alma e o espírito, né? Então essas são as primeiras percepções que eu gostaria de passar para vocês sobre esta passagem, né? Que é a importância que nós temos de nos livrar de todos esses processos ilusórios, né? De todas essas questões que muitas vezes esse processo pandêmico que a gente está vivendo há um ano nos trouxe elementos para mudar um pouco o nosso foco, para nos preocuparmos mais com o outro, para exercitarmos um pouco mais a compaixão diante das dores alheias, diante das nossas próprias dores, né? Então, é um movimento que o céu, né, vamos dizer assim, né, que o plano espiritual nos traz para que nós possamos, de alguma maneira, olhar para nós com um outro olhar. Olhar para o outro, para o próximo, com um outro olhar. Vivíamos, então, uma existência muito voltada para o ter, para o acúmulo das coisas, para as nossas vivências, nossas experiências, né? As nossas experiências prazerosas, né? Da matéria. E agora estamos convidados a mudar o foco, convidados a ter um novo olhar, um olhar mais voltado às coisas da alma. É muito interessante que a gente também possa fazer uma analogia, né? Que esse buscai e acharei, né? Também pode ser considerado trabalhai e produzireis, né? Ou seja, o aspecto de você ser realmente o indutor, né? E não ficar terceirizando as suas responsabilidades, terceirizando, né? As ações que você precisa tomar, e sim você mesmo buscar produzir essas ações que vão te movimentar para um lugar melhor, né? E aí fala assim, deste modo sereis filhos de vossas obras, tereis o mérito da sua realização e sereis recompensado, segundo o que fizerdes, né? Reforçando a lei de ação e reação, né? Reforçando o processo da colheita daquilo que nós plantamos, né? Do plantio e da colheita, né? E aí também há uma sequência no Evangelho que diz, na infância da humanidade, o homem apenas usa da sua inteligência à procura dos alimentos, dos meios de proteger-se das tempestades e defender-se de seus inimigos. Deus, porém, diferenciando dos animais irracionais, deu-lhe o desejo incessante de melhorar-se. É esse desejo que leva a pesquisar meios de melhorar sempre suas condições de vida e o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, visto que é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta.
Por essas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se purifica. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Além do alimento material, é preciso a alimentação espiritual. E é assim que o homem passa do estado de selvagem para o estado de civilizado. Então, esse progresso que nós estamos experimentando, vida após vida, né? Ele é um progresso que vai descortinando também a necessidade de que a moralidade acompanhe, né? E estamos acompanhando, estamos não acompanhando o mesmo progresso da ciência, mas estamos avançando. Se a gente olhar para trás, aquilo que nós talvez fizéssemos mais jovens, fizéssemos mais cedo, e hoje estamos tendo outro olhar ou outras perspectivas do que estamos procurando, do que estamos buscando, isso é um sinal de alento. Isso é um sinal de que estamos realmente trabalhando por aprimorar quem somos, né? É óbvio que temos nesse caminho muitas distrações, muitas coisas que às vezes nos levam a desviar um pouco essa trajetória ou essa ação contínua, né? Às vezes nos perdemos um pouco diante daquilo que nós chamamos de ilusões, daquilo que nós chamamos, né, de distrações que a vida material muitas vezes nos impõe, né? Ou que às vezes aqueles vícios como o da procrastinação, né, os vícios que nós trazemos em nós, né, da preguiça, né, de não querer fazer o enfrentamento daquilo que precisamos fazer, também às vezes nos atrasa a marcha, né? E é legal que a gente possa estar atento para essas coisas que estão acontecendo conosco hoje, né? Por quê? Porque muitas vezes nós, quando nos deparamos com aquelas situações, falamos, eu não pensei nisso ainda, ou não fiz isso ainda. Nós estamos tendo um ponto de atenção para que a gente possa então retomar. Está na hora da gente poder voltar a ter esse enfrentamento. Sabe, muitas vezes nós adiamos essa situação porque a gente tem um pouco de receio daquilo que nós encontraremos em nós. E não temos que ter esse receio. Nós temos que ter esse enfrentamento para entender que nós temos ações a tomar, decisões a tomar. E essas decisões, elas não podem mais ser adiadas. É preciso retomar os vínculos, é preciso pacificar as questões que não estão pacificadas em nós ainda. É preciso olhar as oportunidades que estamos tendo nesse momento para poder dar um novo significado àquelas situações que estamos vivenciando há séculos. A impaciência, a intolerância. Aprender com esse momento que estamos vivenciando que precisamos ter um olhar diferente sobre aquele que pensa diferente de nós. Porque hoje, mais do que nunca, estamos passando por um momento onde somos instigados a julgar, somos instigados, muitas vezes, a acusar, a maledizer. É preciso pensar que esse momento vai trazer para nós a oportunidade de dar um novo olhar sobre a impaciência, a intolerância, para que a gente possa estar mais resignado diante dessa situação que nós não conseguimos alterar, que nós não conseguimos modificar pela nossa própria vontade. É preciso trazer em nós essa perspectiva de que há coisas que nós podemos mudar em nós e há situações que estamos vivenciando que não cabe a cada um de nós mudar, né? É interessante que nesse momento específico a gente tem visto, né, um grande avanço científico, né?
um avanço onde as pessoas estão trazendo novas perspectivas para esse cenário tão devastador e também funcionando para nós como um alívio, né? Vou dar o exemplo da vacina, né? Então, essa vacina, de alguma maneira, é um avanço científico. E ele está trazendo um pouco desse alívio, esse alívio que Jesus nos traz, dizendo, né? Do vinde a mim, todos vós que sofreis e eu vos aliviarei. Isso é um alívio que está sendo proporcionado diante dessa situação, que veio com muito estudo de pessoas tão dedicadas, de muito esforço de pessoas que estão trazendo novos elementos para aliviar um pouco essa nossa perspectiva de dor, de sofrimento, né? E é muito importante que a gente então tenha essa percepção. Diante disso tudo, por que estamos vivenciando tantas aflições assim? Por que estamos vivenciando tantas dores, né? Familiares que partem, né? Entes queridos, né? Por que estamos vivenciando de uma maneira tão coletiva? Aonde as pessoas estão tão equiparadas, né? Não importa o continente onde estão, não importam as suas condições sociais, né? Seus credos, né? Eles estão em toda parte, vivenciando o mesmo gênero de experiências, né? E isso é preciso pensar sobre essa questão, né? Sobre essa perspectiva de que isso não é uma punição, mas diz que talvez isso seja uma situação trazida por nós mesmos de alguma forma, né? Por uma perspectiva de um enclausulamento, um encapsulamento de nossas existências, e que de alguma maneira há um despertar acontecendo. Há algo surgindo que vai nos estimular a ter um olhar perante o outro, um olhar diferenciado perante nós mesmos, um olhar diferenciado pelos nossos familiares, que muitas vezes, diante daquele cotidiano tão corrido, de uma maneira tão corrida, nós acabamos tendo dificuldades de ter o olhar que a gente precisa ter, né? Então é muito interessante que a gente possa pensar não como uma crueldade o que está acontecendo, né? Não como uma situação injusta, né? Porque é preciso lembrar, né, que Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. Que nada que acontece conosco ou nesse planeta ou neste universo está dissociado da vontade do Pai, está dissociado, né, do cuidado dele, né? Então, se Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, nós precisamos ter, né, um olhar ou uma percepção não de crueldade ou de esquecimento ou de uma situação que não é justa, né? Porque de vez em quando a gente lê alguma coisa ou outra, né, acusando essa injustiça ou essa crueldade, né? É sofrido, são situações difíceis, mas são situações que nós precisamos ter um enfrentamento de coragem, ter um enfrentamento, né, muito conectado com o Criador e conectado com o Cristo, né? No livro dos Médiuns tem a seguinte expressão: andai e chegareis, encontrareis pedras no caminho, olhai-as e afastai-as, nós vos daremos a força necessária se quiserdes empregá-la. A espiritualidade nos traz essa informação, né? Então, andai e chegareis, ou seja, nós estamos fazendo um percurso agora, nós estamos trabalhando, caminhando, nos esforçando, e nós vamos chegar, né? Nós vamos chegar, mas nós vamos encontrar pedras no caminho. Essas pedras nós precisamos afastar. Imagina você que para eu afastar uma pedra, eu
eu preciso ter um movimento. Eu preciso ir até a pedra, retirá-la com esforço e afastá-la para que eu possa passar. Então, há um movimento, há uma ação, há um trabalho. Esse trabalho eu preciso ter, né? E aí a espiritualidade fala, nós vos daremos a força necessária. E aí um detalhe, se quiserdes empregá-la. Está no teu querer empregar esta força. Está no teu querer mover esta pedra. Está no teu querer transformar quem você é. Então, isso é um fato importante para olharmos para nós e vermos que tudo, rigorosamente tudo, para a nossa transformação, tudo para a nossa movimentação positiva, nossa movimentação de progresso, está em nossas mãos. Não é presunção isso, é uma realidade. É uma realidade que muitas vezes nós não queremos nos defrontar, porque é uma realidade, vamos chamar assim, dura, porque é uma realidade que demanda esforço, que demanda trabalho. E isso muitas vezes nos incomoda porque precisamos passar por situações difíceis para modificar exatamente essas situações. Então, atrasamos, adiamos e vivemos numa inércia que nos faz mal, que nos traz atrasos. É preciso então mudar essa perspectiva, é preciso parar com esse adiamento. É preciso enfrentar tudo isso que nós estamos enfrentando com o olhar da responsabilidade, a responsabilidade que nós temos conosco mesmo, a responsabilidade que nós temos com cada um daqueles que convivem conosco, que nos cercam, a responsabilidade que nós temos com aqueles que participaram do nosso planejamento reencarnatório, a responsabilidade que nós temos com Jesus, com o Mestre querido, porque este planeta que vivemos, que é de responsabilidade de Jesus, vai evoluir, queiramos ou não, ele vai progredir, o planeta, conosco ou não. Então, esse processo não pode mais ser adiado. Nós precisamos nos mover, nós precisamos trabalhar em prol dessa modificação, que está ao nosso alcance, está em nossas mãos. Não mais terceirizar essa responsabilidade. A Elza comenta, o céu, o estado de equilíbrio que construímos em nós, pelas ações que refletem, o esforço em sermos melhores, nos ajuda no enfrentamento dos desafios que se sucedem. Com certeza, Elza, né? Então, é esse equilíbrio que a Elza traz aqui, né? É que nós vamos alcançar dependendo das nossas ações, né? Daquilo que nós estamos propondo a nós mesmos para dar seguimento à nossa existência, né? A Márcia diz assim, ajuda-te que o céu te ajudará, significa trabalhe em si os valores espirituais, aperfeiçoe as virtudes ensinadas pelo Cristo, isso nos faz encontrar a luz e o alívio que Jesus nos promete, sem dúvida, né? Então, esse alívio que Jesus está prometendo para nós é encontrar nele tudo aquilo que a gente precisa vivenciar em nós. Tudo aquilo que está ao nosso alcance vivenciar. Lembrando sempre o que Jesus disse para nós, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Se Jesus disse isso para nós, é porque está ao nosso alcance. Esse é o nosso potencial. Nós trazemos esse potencial conosco. É preciso acreditar nele. É preciso acreditar que está ao nosso alcance fazer as modificações que precisamos fazer, né? Rosana diz, infelizmente... Ah, tá. Legal.
Décio diz: vejo essas mensagens proferidas pelo nosso Mestre Jesus como uma convocação ao despertar do nosso espírito, deixando essa passividade que muitas vezes acaba por entorpecer nossa existência. Nos chama a responsabilidade do trabalho e esforço pessoal de cada um de nós, saindo da zona de conforto e realmente buscando o nosso aprimoramento. São vários os convites, né, Décio? São vários os convites que Jesus faz para nós. É preciso estar com os ouvidos atentos, né? Como ele falava, né? Os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, né? É preciso realmente estar atento aos chamados, aos convites que recebemos de Jesus, e são tantos, não é? Então, não mais atrasar isso aí, não mais ficar postergando essas ações que nós precisamos tomar, né? E sim, vamos seguir adiante, né? Margarida fala: em tudo isso que estamos passando há um propósito divino, que saibamos aproveitar o momento para refletirmos, sem dúvida nenhuma, né? Há um propósito divino. As coisas não acontecem por acaso. Assim como o nosso lema dos ceareiros, né? Não estamos aqui por acaso, né? As coisas também não acontecem ao acaso. Tudo tem uma proposta, tudo tem um propósito, nesse caso, um propósito divino, né? Que é o aperfeiçoamento, que é a oportunidade, com isso tudo que nós estamos vivendo, de voltarmos o nosso olhar para o Espírito, para que tenhamos o entendimento de que somos muito mais do que essa carne, muito mais do que esse aparelho, que é um aparelho, um elemento muito importante para o nosso estudo evolutivo, para a nossa prova existencial, mas que é apenas um aparelho físico momentâneo, e não a alma, e não o espírito milenar, e não o espírito imortal. Isso é outra coisa. É preciso mudar esse olhar para que possamos enfrentar tudo isso que estamos enfrentando com uma outra perspectiva. Não mais aquela perspectiva de finitude, não mais aquela perspectiva, né, de engrandecer apenas esse momento como um momento crucial da nossa existência, embora ele seja um momento importante. Mas olhar para cada um de nós, olhar para cada um daqueles que nós amamos como espírito, para que possamos ter um entendimento que tudo isso que está acontecendo e atingindo diretamente o nosso corpo físico, obviamente que terá uma repercussão na alma, mas o atingimento das situações todas que estamos vivenciando é no corpo físico e não no espírito. O espírito continuará, o espírito prosseguirá sua jornada, mas essa existência é que tem a finitude, a existência física, né? A Nájila fala: de tudo que existe, o mais importante está dentro de você. São as suas qualidades de coragem, confiança e amor que querem brilhar pelos resultados. Dar-lhe saúde e paz. Renove-se, trabalhe com confiança. Haja com fé no dia de hoje e no dia de amanhã. É isso, é o exercício dessa fé, né? É o exercício desta consciência de que tudo está ao nosso alcance, de que tudo é passível de modificação, de que tudo está ao meu alcance transformar, né? Ah, mas eu queria então que tudo isso acabasse, que toda a pandemia acabasse. Isso não está no meu alcance? Não, isso está no seu alcance se você estiver fazendo a sua parte, se você estiver construindo a sua responsabilidade sobre isso. Mas os desígnios existenciais coletivos da humanidade, com certeza não está ao seu alcance, né? A Lunalva diz assim: precisamos mudar o registro em nós de pai e filho. Mantemos a fé de que o Pai fará por nós concretamente, e assim nos mantemos regredidos, crianças, não na alma, mas nas atitudes,
Sim, é essa visão, né? A gente sempre delega. A gente quer que soluções mágicas sejam adotadas. A gente quer que situações simplesmente desapareçam para aliviar o nosso sofrimento. Eles podem desaparecer, a grandeza da dor, do sofrimento, pode reduzir ou desaparecer diante da modificação, do enfrentamento disso dentro da gente. Não é simplesmente o ato de um terceiro, seja ele o terceiro pai, ou seja ele o terceiro Cristo, ou o nosso anjo guardião, ou o nosso protetor, nosso mentor. Não. É a forma como encararemos essa situação que vivenciamos é que vai fazer essa redução. Na medida em que nós tivermos a convicção de que o Pai olha por nós, de que o Pai cuida de nós, de que o Pai deseja todo amor, toda bondade, toda a vivência positiva para cada um de nós, de que o Cristo governa esse planeta e esse planeta não está desgovernado, é muito importante que a gente entenda, não está desgovernado. Existe um controle do caos. Existe uma situação que está totalmente amparada. A espiritualidade nos conta o grande esforço que a espiritualidade tem promovido na criação de postos de atendimentos coletivos para os desencarnes coletivos, espíritos abnegados, dedicados a amparar, a apoiar, sob a tutela do Cristo, em todas as partes desse planeta. Então, não haverá abandono de tudo isso que está acontecendo. Está totalmente amparado. É preciso mudar esta visão, onde não estamos imersos em um caos no ponto de vista do abandono, mas nós estamos amparados o tempo todo por todos aqueles que nos amam e que nos suportam a caminhada, né? Dê valor, a Nájila fala, dê valor a si, corrija o seu pensar, sentir e agir com profunda fé no Deus que está dentro de você. Não há esperança e nenhum medo de problemas. Mas isso são construções, né, Nájila? São construções que nós precisamos fazer, né? Esse olhar é preciso ser muito trabalhado em nós, né? Aonde o equilíbrio entre o medo, né? o medo da morte, vamos chamar assim, né? O medo da finitude física, ele tem um papel que a gente sabe que é o de nos manter, né? De nos manter ativos na caminhada. Mas nós precisamos ter a confiança de que somos muito mais do que este aparelho físico, como nós falamos, né? A Gislane diz, se disseminarmos esse novo olhar de encarar essa situação com amorosidade e paciência, podemos contribuir para novos olhares de muitos de nossos irmãos tão desacreditados na evolução. É verdade, né? Então, esse novo olhar que nós precisamos fazer é realmente uma construção de fé, uma construção racional, para que a gente entenda que tudo isso que nós aprendemos, que nós já estamos aprendendo há 2000 anos com Cristo, que nós, dedicados à doutrina espírita, entendemos que a doutrina nos traz, a doutrina dos espíritos, né? São elementos por si suficientes para mudarmos o nosso ponto de vista diante de tudo que estamos vivendo, né? É preciso encarar essa questão com muita racionalidade, com muita serenidade, para que nós possamos ter um aproveitamento melhor de tudo isso que nós estamos vivendo, né? E não mais ser dominados por um medo, embora a gente saiba que a dor faz parte do nosso caminhar. Por que faz parte? Nós não somos espíritos perfeitos ainda. Vamos ser um dia, né?
Em alguma encarnação seremos, mas não somos ainda. Então, nós estamos ainda num progresso. E enquanto não atingirmos isso, vivenciaremos. A forma como vivenciaremos essas dores é que vai depender de cada um de nós, né? E aí o Marquinho fala também, né? Como você diz, todos queremos o fim do sofrimento. O que fizemos já por isso, né? Exatamente. Né? É essa perspectiva nossa, de cada um de nós, sobre as situações que estamos vivenciando, é que vai modificar esse entendimento sobre o sofrimento, né? Legal, vamos continuar. E Jesus fala uma coisa que eu já falei aqui para vocês em outras vezes, que é muito, muito importante nesses momentos, né? Ele diz assim, buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Por isso, não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal, ou a cada dia basta a sua aflição. Então, é importante a gente pensar sobre o que Jesus traz para a gente, sobretudo nesses momentos que estamos vivenciando, né? Esse olhar, ele é um olhar tão lógico, tão importante, tão necessário. Nós, muitas vezes, nos antecipamos na dor, já temos o suficiente para hoje. Nós não precisamos aumentar, acrescentar mais dores, mais aflições do que as que já temos hoje. É preciso ter o olhar da confiança. De tudo que nós falamos até aqui, do governo, do Cristo, né? Do olhar misericordioso de Deus, hoje nós temos que enfrentar o hoje. O que nós estamos enfrentando hoje é o que basta. O que basta, porque é o hoje que nós precisamos tomar resoluções. Nós precisamos decidir sobre o que nós vamos fazer diante das situações que nós estamos vivendo, né? Tem uma outra coisa muito importante que Jesus esclarece, né? Com relação ao pedir, né? Ele fala assim, pedi a luz que deve iluminar, vamos pensar isso aí no dia de hoje, né? Vamos juntar essas duas coisas, né? O a cada dia basta o seu mal, né? Com essa frase, com essa outra passagem que Jesus fala assim, ele fala assim, pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho e ela vos será dada. Então, olha, eu não estou pedindo para resolver o meu problema, eu estou pedindo apenas a luz, a inspiração, a intuição, para que possa eu mesmo caminhar em um sentido melhor. Pedi a força para resistir ao mal e a tereis. Eu vou ter que resistir, sou eu só peço um pouco de força a mais, para que eu possa ter o teu amparo. Fica comigo, né? Fica comigo aqui, Jesus. Chama Jesus para ficar do seu lado. Permita que ele fique, porque ele está sempre do seu lado, mas permita, dê essa autorização para ele, no sentido de que conecte com Jesus. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. Pedi o meu anjo guardião que possa estar ao meu lado, me fortalecendo, me guiando, né? Pedi bons conselhos e nunca vos serão recusados. Pedi bons conselhos. O que você acha, Jesus, que devo fazer? Eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo. Sempre baseado nas suas crenças, nas suas verdades que você traz dentro de você, né? O que mais que ele fala? Batei a nossa porta e ela vos será aberta, mas pedi sinceramente com fé, fervor e confiança. E aí um detalhe, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, porque muitas vezes a gente tem a percepção de que a gente é o filho querido,
A gente é o irmão mais chegado de Jesus, o resto não. Nós somos o Filho de Deus mais amado. Poxa vida, como assim não vai atender aquilo que eu peço, aquilo que eu preciso? Né? Então a gente precisa a humildade, né? Sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que sofrereis será a punição de vosso orgulho. Mas eles não estão punindo, nós é que estamos impondo essa situação, na medida em que não nos desvencilhamos da nossa arrogância, do nosso orgulho, né? Então nós vamos ficar imersos nas nossas forças negativas, nas nossas fraquezas, nos nossos vícios. É preciso então transformar isso diante de tudo isso que Jesus nos esclarece, né? Então ele está nos dando todas as possibilidades de fazer a modificação que nós precisamos fazer em nós, né? E o que significa, né, esse olhar diferenciado, né, sobre essa ficar olhando só para o dia de hoje e não ficar pensando no amanhã, né? Não estamos negando o planejamento, eles não estão interditando a possibilidade de você ter uma ambição a algum tipo de progresso, seja ele material ou espiritual. Mas é que nós precisamos ajustar a nossa expectativa de acordo com a realidade, diante das situações que nós conseguimos controlar e de outras que não. Vou dar um exemplo. Será que eu vou ser contaminado pelo Covid? Estou fazendo a minha parte? Se estou fazendo a minha parte e for contaminado, eu preciso conformar com isso. Se eu não estou fazendo a minha parte e for contaminado, também preciso me conformar, porque eu busquei. Então são situações onde a gente precisa ter todo um olhar muito claro diante das coisas que nos cabem e diante daquilo que cabe ao planejamento divino em relação à humanidade. Então nós estamos fazendo ambas as partes, isso é o que vale. Fazemos aquilo que está ao nosso alcance e esperamos que seja feito tudo que está sendo feito pelo Criador e pelos Espíritos que governam Jesus e sua equipe a cada um de nós, né? Tem mais alguma coisa? A Thelma comenta: temos que ter aceitação dos desígnios divinos, da dor e do sofrimento muitas vezes impostos. Porém, é necessário usar nosso livre-arbítrio sobre as nossas ações para ajudarmos nesse período de transição do nosso planeta. Sim, usar o nosso livre-arbítrio com a consciência, né? Consultando a consciência, sabendo que todas as nossas ações têm repercussões, né? Que todas as nossas escolhas têm uma repercussão, sejam elas por palavras, por pensamentos, por atos, né? Elas têm uma repercussão, né? A espiritualidade muitas vezes nos fala, né, e tem dito que um dos grandes vetores positivos que nós devemos cultivar é uma boa vibração íntima para manter a imunidade ativa, para termos uma boa imunidade, né? Então é preciso manter uma vibração positiva diante do cenário que nós estamos vivenciando, né? Para que a gente possa fazer a nossa parte, como nós comentamos, né? A Ângela fala: este é o significado do Dia de Ramos. Legal. A Maria diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho, guiar-te-ei com os meus olhos. Peçamos então sabedoria, discernimento e direção e obteremos. É isso aí, né? É isso aí, né? Temos pedir aquilo que está ao alcance da espiritualidade fazer por nós, né?
Elza fala, pedir é um ato de humildade e de reconhecimento das nossas necessidades, que é fundamental para nos colocarmos em condições de sermos auxiliados. Perfeito, Elza, é isso aí. Né? Nós precisamos ter esse ato de humildade em pedir. Agora, o que vamos pedir é isso que nós comentamos, né? Assim, eu não vou pedir mágicas, eu vou pedir que tenha esforço junto comigo naquele meu trabalho que eu preciso fazer, né? Naquela ação que eu estou sendo convidado a ter, né? Então, é um ato de humildade sem dúvida nenhuma, né? Interessante que no livro Depois da Morte, Leon Denis diz o seguinte: a adversidade é uma grande escola, um campo fértil em transformações. Sob seu influxo, as paixões más convertem-se pouco a pouco em paixões generosas, em amor do bem. Nada fica perdido. Graças a estes, a alma adquire a experiência e a sabedoria. Os seus frutos verdes e amargos convertem-se, sob a ação regeneradora da prova, sob os raios do sol divino, em frutos doces, aromáticos, amadurecidos, que devem ser colhidos em mundos superiores. Olha que maravilha que Leon Denis traz para nós, né? Que poesia até, né? Esse grande filósofo, né? Então, é esse olhar que talvez precisemos buscar. Essa diversidade que estamos vivenciando, ela é uma diversidade que precisa ser melhor aproveitada por cada um de nós, para que o que ele chama de frutos verdes, né? Ou seja, toda aquela situação onde ainda não conseguimos identificar o verdadeiro resultado de tudo que estamos vivenciando, seja cultivado, trabalhado, melhorado, para que em algum tempo futuro possa ser colhido como um fruto aromático, amadurecido, doce, que todos nós, cada um de nós, vai conseguir usufruir de tudo isso para o seu próprio bem, né? Então, essa diversidade é que precisamos cultivar a melhora de nós. É olhar, ajustar a lente do nosso olhar para poder tirar o melhor proveito de tudo isso que estamos vivenciando, né? Aonde podemos transformar toda aquela percepção egoística que muitas vezes estávamos sendo convidados pela própria ilusão existencial, material, para um olhar de compaixão, para um olhar amoroso com aqueles que estão experimentando também situações difíceis, sejam eles nossos entes queridos, ou sejam eles pessoas que nem conhecemos, mas que soubemos, que temos notícias. Então, é importante exercitarmos esse cultivo das questões muito difíceis que estamos vivenciando, para que então possamos ter os elementos transformadores sendo trabalhado cada vez melhor de cada um de nós, né? Ele também fala em outro momento, no mesmo livro, essas partidas de todos os que nos são caros são outros tantos avisos solenes que recebemos. Arrancam-nos do egoísmo, mostram-nos a puerilidade das nossas preocupações materiais, das nossas ambições terrestres e convidam a nos prepararmos para essa grande viagem transformadora de cada um de nós, né? Então, essa outra mensagem importante, né? E também Emmanuel nos traz uma expressão muito importante sobre a prece, que ele diz assim: faz-se preciso que o homem reconheça a necessidade da luta como a do pão cotidiano. A crença deve ser a bússola, o farol nas obscuridades que o rodeiem na existência passageira. E a prece deve ser cultivada não para que sejam revogadas as disposições da lei divina,
que é o que nós estamos vivendo, não para revogar, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas que vivenciamos, porém necessárias. A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. Essa palavra é muito importante. Aceitação. Nós precisamos aceitar tudo aquilo que nós não conseguimos modificar. Nós precisamos aceitar a nossa dificuldade de entendimento sobre o que é a lei de amor. Muitas vezes nos rebelamos diante de situações difíceis porque não somos capazes de compreender que efeito é tão desejado com aquela circunstância que estamos vivenciando. É preciso mudar esse olhar. É preciso entender que tudo aquilo que estamos vivenciando no dia de hoje são oportunidades de modificação daquilo que pensamos e daquilo que sentimos. São oportunidades de fazermos novas escolhas diante de tudo isso que estamos vivenciando. Né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. A Márcia fala, humildade, discernimento, sabedoria, é disso que precisamos para tirar o melhor proveito nessa situação que estamos vivendo. É isso. Bom, meus amigos, era isso. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar, para colocar. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pela participação. É muito importante termos em mente que essas reflexões, elas não devem ser só feitas aos domingos, mas essas reflexões precisam perdurar em suas casas, em qualquer momento da sua vida. É preciso olhar para o Evangelho trazido por Jesus, o Evangelho que traduz tudo isso que Jesus deixou para nós, com um olhar de aproveitamento do nosso cotidiano. Vamos ter confiança, vamos ter fé. Está ao nosso alcance a modificação de tudo aquilo que estamos vivenciando, da percepção da nossa vida, da nossa existência, da nossa reencarnação. Acreditem, nós somos capazes de muito, muito mais. É preciso nos encher de esperança, nos encher de fé, de confiança, para que possamos mudar para melhor toda essa ambientação que estamos vivendo. Não mais ficar permeado pelo medo, não mais ficar permeado pela ansiedade, pela angústia, mas pela serenidade, pela confiança de que estamos sempre, rigorosamente, sempre amparados e que estamos sempre muito bem cuidados pelo Pai, por Jesus, pelo nosso anjo guardião, por nossos mentores, pela nossa família espiritual e pela nossa família física que nós amamos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir a Ti, Jesus, que proteja cada um de nós, que inspire a transformação, que nos dê amparo, força e que possamos sair de hoje aqui, nesse momento, melhores do que quando chegamos, e que tenhamos uma semana de muita coragem, de muita inspiração, de muita força para superarmos todos os momentos e oportunidades que teremos. Fiquem conosco, Jesus, Pai Celestial, irmãos amados, e que tenhamos uma semana maravilhosa pela frente. Meus queridos, muito obrigado aí por tudo. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Foi uma grande alegria estarmos juntos hoje. Fiquem em paz.